bioplásticos. Eu vou chamar o nosso próximo panelista, então, que é o Eduardo Brondi, gerente da PHB Industrial, que está utilizando o açúcar da cana para produzir bioplástico. Eduardo? Bom dia a todos, obrigado, Fábio. Primeiramente, gostaria de agradecer a Única pelo convite, mais que isso, pela oportunidade de trazer ao Ethanol Summit a possibilidade de a gente discutir um pouco sobre novos materiais que estão sendo desenvolvidos a partir da cana-de-açúcar. Tanto o Reni quanto o Fernando puseram a visão geral de novas possibilidades de aplicação. Eu vou trazer especificamente a questão da produção do PHB a partir do açúcar da cana-de-açúcar. Uma rápida historiazinha, como é que esse projeto vem sendo desenvolvido. Na verdade, ele se iniciou em 91, numa cooperação entre o Centro de Tecnologia da Copersucar, naquele momento, e o Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP. Como fruto dessa parceria, surgiram as primeiras patentes para a produção de PHB a partir do açúcar da cana-de-açúcar. Em 94, como cooperada da Copersucar, o Grupo Pedra Industrial encampou o projeto e construiu anexo a uma das suas unidades, a planta piloto para a produção do PHB. No ano 2000, o Grupo Balbo, também um grupo sucroenergético, entrou no projeto, foi constituída a empresa PHB Industrial, que teve como objetivo específico o desenvolvimento da tecnologia. Daí para frente, que foi feito, todos os esforços de investimento focaram no aprimoramento da tecnologia de produção do PHB e do produto final. Um projeto dessa magnitude, que demanda largos investimentos em P&D, não ficaria de pé, contando com capital exclusivamente próprio, 100% nacional, se não fosse a visão, na verdade, a cultura visionária de ambos os grupos, dentre as quais a gente pode elencar algumas, como o fato de ter sido a primeira usina do Brasil a implementar a peneira molecular, evitando assim o uso do benzeno no processo de produção de etanol. Os dois grupos estarem listados entre os primeiros projetos de cogeração a partir da queima do bagaço no Brasil e a partir dessa possibilidade de cogeração serem os primeiros projetos de comercialização de crédito de carbono no Brasil. Especificamente o Grupo Balbo é o maior produtor de açúcar orgânico do mundo através da marca Native. Desculpa. A planta da PHB Industrial está anexa à unidade da Pedra, na cidade serrana, no interior de São Paulo, então somente como referência. Quando a gente vem falar de biopolímeros, especificamente a partir da cana-de-açúcar, é importante salientar a diferença entre materiais biobaseados e materiais biodegradáveis. Os materiais biobaseados eles podem vir de duas maneiras. Pode ser 100% renovável, como é o caso do PE da Braskem, que a gente vai discutir um pouquinho aqui depois, o Rodrigo vai trazer isso para a gente, ou uma mistura, uma blend entre materiais de fonte fóssil e materiais de fonte renovável, como é o caso da Plant Bottle, da Coca-Cola, que o Wilton depois também vai apresentar um pouquinho melhor. Ambos esses materiais não são biodegradáveis. E um passo a mais no caminho para a sustentabilidade, nós temos os polímeros biodegradáveis, materiais esses que podem ser tanto de fonte fóssil, ou no melhor do mundo, imaginando essa fonte finita, seriam as fontes renováveis. Ambos, nesse caso, são materiais compostáveis. Desculpa, passou rápido. São materiais compostáveis, materiais que após o seu descarte, ele vai se degradar e transformar-se nos elementos naturais que o compõem. Um pouco devagar. Falando especificamente do projeto PHB, o grande diferencial desse produto é a sustentabilidade do projeto. Sustentabilidade essa que tem como alicerce do insumo básico, que é o açúcar, utilizado para o seu processo de produção, passando pelas utilidades, energia, vapor, até o solvente utilizado durante o processo de extração desse produto. Então, o que a gente tem efetivamente é um material que, além de biodegradável e compostável, ele está balizado num projeto sustentável. Quando a gente olha a sustentabilidade de um produto, é fácil observar se a gente imaginar o ciclo de vida dele, ou seja, o nascimento desse material até o seu descarte final do produto. Quando a gente olha os materiais convencionais, como os plásticos convencionais, de origem fóssil, até mesmo os materiais biobaseados, nós temos, na verdade, um meio ciclo.
Meio ciclo por quê? Quando o seu descarte final, esse material terá que passar obrigatoriamente por 3 etapas. Ou ele vai ser reciclado, processo esse finito, em determinado momento ele vai obrigatoriamente acabar caindo num aterro sanitário ou numa recuperação energética. O grande problema que a gente tem hoje, principalmente em países que não contam com uma política de resíduos sólidos efetiva, em plena vigência, como o caso do Brasil, que teve agora a Política Nacional de Resíduos Sólidos entrando em operação agora, mas que vai demorar um pouquinho para ser implementada. Hoje no Brasil, somente 19% dos plásticos são reciclados. A gente tem uma grande gama de plásticos reciclados, principalmente na parte de embalagem, as PETs, mas os plásticos demais montam não mais que 20%. Então, obrigatoriamente, os aterros sanitários também não ocorrem da maneira adequada, com recuperação de metano, biogás, geração de biogás. Então, quando a gente olha para um polímero biodegradável, isso acaba fechando o ciclo. Por quê? No primeiro momento, quando você descarta esse produto, além das opções anteriores, você pode também compostar esse material. Esse material vai se transformar em água e CO2, voltando para a biomassa que o compôs. A biomassa em questão, cana-de-açúcar, possibilita para o PHB uma característica única, talvez de ser, possivelmente, ser o material com o melhor ciclo de vida, o melhor impacto ambiental de todos os outros plásticos produzidos. O PHB resgata em torno de 4,4 toneladas de CO2 para cada tonelada de produto produzido. Isso é muito significativo e muito em função da capacidade de absorção de CO2 que a cana-de-açúcar tem. Tanto que, se a gente comparar com outros PHB, por exemplo, PHB produzido de outras culturas, o impacto é significativo. A gente está falando do dobro de resgate por mesma quantidade de produto produzido. A eficiência da cana-de-açúcar, ela não só possibilita um ciclo de vida positivo para o PHB, um resgate de CO2 com alto impacto, mas muito mais que isso, ela endereça uma questão que vem sendo discutida amplamente desde ontem em todos os painéis, que é a questão da área utilizada para biopolímeros, biomateriais. É a questão do alimento versus biomateriais, biocombustíveis. No caso do PHB específico, a gente tem uma necessidade, por se tratar da produção a partir do açúcar da cana, de metade da área que seria destinada, caso fosse utilizado a partir do milho, se a produção de PHB fosse a partir do milho. De uma maneira bem curta, por fim, dentre os leques de pesquisa e desenvolvimento que vem sendo trabalhado no PHB, é o aprimoramento da rota de produção para que a gente possa ter um produto final com um custo menor, um investimento menor com uma planta industrial, e o outro a parte de engenharia de materiais. Na parte de engenharia de materiais, o PHB vem sendo trabalhado exaustivamente com parceiros, não de forma exaustiva em todos os leques de aplicação, porque a nossa capacidade de produção ainda é reduzida, mas dentro de tudo que já foi trabalhado, o PHB vai muito bem para a parte de injeção, polímero de injeção, seja embalagens de cosmético, algumas embalagens de alimentos, parte de cartões de crédito, eu trouxe uma aqui como exemplo, um cartão usual, assim como os senhores têm em suas carteiras, aprovado pela indústria. A parte automobilística, que demanda pré-requisitos enormes para poder ser aplicado no carro, produto final. Parte de espumas, assim como, por exemplo, barreiras de contenção para petróleo, o PHB vai muito bem, ele possibilita o resgate, a absorção de 2 vezes mais que os polímeros convencionais de óleo. E um tipo de aplicação que casa muito bem com todo o tema que vem sendo tratado aqui no Etanol Summit, que é a plasticultura. São aplicações destinadas à indústria agrícola, são aplicações que obrigatoriamente demandam o atributo do PHB de ser biodegradável, como, por exemplo, os tubetes para reflorestamento. Uma vez que você planta esse tubete diretamente no solo, ele vai se biodegradar, não tem nenhum tipo de impacto para a planta que vai crescer na sequência. A gente vai falar um pouquinho mais na sequência. Obrigado pela oportunidade novamente. Muito obrigado, Eduardo. O nosso próximo panelista é o Rodrigo Belloli. Então, agora, uma utilização de usinas, da Pedra e Balbo. Agora, vamos discutir, o Rodrigo vai apresentar o uso da matéria-prima orgânica da cana para a produção de bioplásticos, agora numa visão da Braskem, que é a maior empresa de petroquímicos do Brasil. O Rodrigo Belloli é o líder de marketing e inteligência de mercado para produtos químicos verdes da Braskem. Rodrigo, por favor.
Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado a oportunidade. Fábio, obrigado. Dizer que é um prazer estar aqui hoje. E iniciando rapidamente, falando algumas poucas palavras sobre a Braskem. E só complementando, Fábio, o que tu falou aqui, que a Braskem é a maior petroquímica do Brasil, né? Na verdade, a Braskem é hoje a maior petroquímica das Américas. E atingiu isso ano passado com a aquisição dos ativos da empresa Sunoco nos Estados Unidos, onde a gente atingiu uma capacidade de 6,5 milhões de resinas termoplásticas, capacidade produtiva anual. Além disso, a Braskem é uma empresa que atua na primeira e segunda geração da cadeia petroquímica, né? Isso significa dizer que a Braskem compra a matéria-prima das refinarias, normalmente nafta e gás natural, produz os gases que são eteno, propeno e outros químicos também, para então, na segunda geração, ter a produção dos plásticos, das resinas termoplásticas, que posteriormente são usadas para as mais diversas aplicações que a gente vê hoje no mercado em termos de plástico. A Braskem tem hoje 31 unidades industriais, focadas principalmente no Brasil, mas também com 3 unidades industriais nos Estados Unidos, alguns projetos, principalmente o projeto do México e da Venezuela, que vale ressaltar, que são projetos também de complexos petroquímicos, e com um faturamento em 2010 na ordem de 28 bilhões de reais. Tá? Além disso, a Braskem, no ano passado, também se tornou a líder mundial em biopolímeros, em termos de capacidade. Né? E como que a Braskem conseguiu isso? Convencionalmente, o polietileno, que é a resina termoplástica mais utilizada no mundo hoje, em torno de 80 milhões de toneladas por ano, é obtida através do petróleo ou do gás natural. A Braskem hoje produz o polietileno também a partir do etanol, o etanol da cana-de-açúcar brasileira. Através do etanol, a Braskem está conseguindo obter exatamente a mesma resina termoplástica, o polietileno, com as mesmas propriedades mecânicas, ou seja, a mesma característica química e técnica que o polietileno obtido de fonte fóssil, né? Adicionando a esse polietileno todos os benefícios que a gente tem ouvido falar durante todo o Ethanol Summit, todos os benefícios que a cana-de-açúcar brasileira possui, né? O etanol brasileiro. Como que é, resumidamente, o ciclo de produção do polietileno? Aqui deve ter um pointer aí. Então, no início do ciclo produtivo, onde normalmente a gente teria uma refinaria fazendo a extração do petróleo, a gente tem um plantio da cana. E também, como já visto em várias palestras durante o Ethanol Summit, a cana é uma planta que, pelo processo de fotossíntese, absorve muito CO2 da atmosfera durante todo o ciclo, né, de crescimento dela. Então, aqui já está, na verdade, a primeira grande diferença de todo o ciclo produtivo. Ou seja, durante um processo base fóssil, em nenhum momento do processo a gente tem a captura de CO2, né, apenas emissões durante todo o processo. Quando a gente põe a cana-de-açúcar no princípio desse processo, existe um processo muito grande de captura de carbono e que, para a cana-de-açúcar brasileira, é completamente diferente em termos de produtividade e capacidade de absorção de CO2, quando comparado a outras fontes naturais no mundo, por exemplo, milho nos Estados Unidos, beterraba na Europa. Essa cana-de-açúcar segue para uma destilaria, uma usina de etanol, onde esse etanol é produzido. Junto com o etanol é produzido o açúcar, né, e também a bioeletricidade, que também é um grande diferencial da cana-de-açúcar brasileira, que é esse processo de queima do bagaço para a produção de bioeletricidade. Isso agrega fatores positivos ao processo de fabricação da cana como um todo, do etanol, por consequência a todos os derivados que utilizarem essa matéria-prima, no caso o polietileno verde. Daí o etanol passa então a ser utilizado pela Braskem. A Braskem entra nesse estágio do processo, comprando esse etanol hoje do mercado, e através de uma planta que foi construída no ano passado e começou a produzir em setembro de 2010, pelo processo de desidratação, que é um